Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o tema nessa aula de desvio versus erro de medição, ok? Que é um tema bastante interessante porque é uma pergunta muito recorrente e isso gera um pouco de confusão aí na área de metrologia. Então nós queremos aqui nessa aula, em torno de uns 30 a 40 minutos de apresentação para você ter uma ideia de o que é uma coisa e o que é outra, né? Nós já vamos já entrar em detalhes aí um pouquinho sobre o que nós vamos abordar. De qualquer forma, muito obrigado pela sua participação. Meu nome é Gilberto Fidelis, está aí alguns dados sobre a nossa empresa, o CCT, o Centro de Educação, Consultoria e Treinamento em Metrologia e Sistema da Qualidade. Tem o nosso telefone, né, de contato, nosso WhatsApp, nossos e-mails também, e aqui o nosso pequeno currículo, digamos assim, né? Tá certo? Lembrando que o CCT tem aí 8 livros publicados, então todos os títulos aí, que vocês podem adquirir nesse endereço que eu estou passando o mouse aqui embaixo, tá? Na nossa livraria virtual, ok? Então, nós queremos nessa apresentação responder a 5 perguntas. Então, a questão é, quais são as perguntas a serem respondidas aqui nessa aula? O que é desvio? A segunda pergunta é, você tem alguns exemplos de desvio? Se existe a diferença de desvio e erro, ok. Quais são os exemplos? O que é erro de medição também? Alguns exemplos de erro de medição, ou um exemplo de erro de medição praticamente. E a última perguntinha, por que é importante utilizar o termo correto? Evitar desvio no lugar de erro, erro no lugar de desvio, assim por diante. Então é isso que nós queremos abordar com você nessa aula. Fique até o final, porque cada uma dessa pergunta tem muita coisa interessante para a gente abordar aí, ok? Olha só, mas de imediato o que a gente quer que vocês façam aí para a gente, por favor? Quer dar o seu like já, porque quando você dá o like, ajuda o CCT a ser recomendado para outras pessoas e outras empresas, né? Envie também o seu link, o link dessa aula, na verdade, para os seus amigos. Seus amigos que também têm algumas dificuldades, têm algumas curiosidades na área de metrologia, isso talvez possa ajudá-lo em algum momento, né? E também, por favor, se você ainda não está inscrito, inscreva-se no nosso canal, para que você possa receber informações de atualizações de novas aulas aqui no canal, ok? Que são preparadas com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação pelo CCT. Então vamos começar. Olha lá. A primeira pergunta que a gente fez lá na frente, que é responder agora, e nós vamos investir um bom tempo nela, é o que é desvio. Ok? Olha só, preste bem atenção. No VIN de 2007, que é o anterior a 2012, a última versão do Vocabulário Internacional de Metrologia, que é muito conhecido como VIN, ele tinha o conceito de desvio. E na versão de 2012 não tem mais. Por quê? Justamente para até evitar que as pessoas usem os dois como sinônimo. Ok? Então, na versão de 2007 do VIN tinha esse conceito e foi tirado para que não houvesse mais confusão. Então, nós vamos ainda usar o conceito de desvio, tá certo? Que é basicamente o mesmo que estava lá no Vocabulário Internacional em 2007. Que é, o desvio é definido, como está aí na tela agora, como a diferença entre, presta bem atenção, um valor medido, ou pode ser uma média de várias medições, se você faz várias medições, e um valor de referência, onde esse valor de referência, no caso de medidas materializadas, é o seu valor nominal. Aí está um ponto importante. Primeiro, geralmente o termo desvio ele é usado mais para medidas materializadas. Quando nós falamos em equipamento de medição, falamos em medidas materializadas, nos certificados de calibração, vão aparecer ou deveriam aparecer o termo desvio. Ok, Gilberto. Aí você deve estar se perguntando então agora, o que é uma medida materializada? O Vocabulário Internacional de Metrologia diz que medida materializada é um equipamento de medição, só que é um equipamento que mantém um valor único. Ele não mede, ele nos informa um valor único. Exemplos: massa padrão, resistor padrão, balão volumétrico, padrão de comprimento e outros, né? Uma placa padrão de dureza e assim por diante. Essas são chamadas então de medidas materializadas. Então, regra geral, para medidas materializadas nós não falamos em erros de medição, mas em sim desvio. Por quê? Porque o valor de referência que está aí, que nós já vamos mostrar para vocês, é o próprio valor nominal do artefato que nós estamos medindo, seja ele uma massa, um padrão de comprimento, um padrão de resistência e assim por diante.
Vamos explicar um pouquinho mais, vamos detalhar um pouquinho mais. Olha só, presta atenção. Então, quando nós mandamos calibrar uma massa padrão, resistor padrão, padrão de comprimento, tudo aquilo que a gente falou para vocês, um balão volumétrico, né, uma pipeta volumétrica, etc., no certificado de calibração nós vamos receber o valor do desvio da massa, ou o valor do desvio do volume, ou o valor do desvio do comprimento, ou o valor do desvio de não sei o que, em relação ao seu valor nominal. Vejam que a referência é o valor nominal. Nós já vamos dar exemplo. Como assim, Gilberto? Olha só. Mandar, então, calibrar uma massa padrão, por exemplo, significa compará-la com outra massa. Claro que nós vamos ter que, para determinar o valor de uma massa, nós temos que comparar essa massa com uma outra massa padrão, certo? Nós vamos precisar de um padrão, mas na hora de calcular o resultado dessa calibração, a gente calcula um desvio. Já vou explicar o porquê, como eu falei para vocês. Continuando ali, mandar calibrar uma massa padrão significa compará-la a uma outra ou outras massas padrão, porque às vezes a gente faz montagem, né, para chegar a um certo valor de massa, mas que elas são as referências e já foram calibradas. Ok? Então, para calibrar massa padrão, nós precisamos de uma massa padrão. Para calibrar resistores padrões, geralmente nós vamos precisar de resistores padrões, para calibrar o padrões de resistência, para calibrar um balão volumétrico, nós vamos ter que criar um volume padrão, um padrão de volume. Para calibrar um padrão de comprimento, nós vamos ter que ter um outro padrão de comprimento de referência e assim por diante. Então, calibração continua igual ao conceito, né? Não muda, né? Como vocês já sabem. Agora tem um ponto importante. Ó. Da calibração da balança, ou melhor, da massa, nós vamos obter o valor da massa. Então, da calibração da massa padrão, nós vamos obter o valor da massa chamada de massa convencional. E o que é massa convencional, Gilberto? É aquele valor que você recebe lá no certificado. Essa massa tem 99,999 gramas, ou tem 100,4 alguma coisa gramas. Isso é chamado de massa convencional, porque não é ainda a massa real, porque tem uma série de coisas aí por trás, tem a ver com a massa específica do material e assim por diante, ok? Mas, vamos lá, aquele valor que vem no certificado é chamado de massa convencional. Olha só, então nós já sabemos que no desvio a gente precisa de um valor de referência. Só que nesse valor de referência não é um valor fornecido pelo padrão de massa que nós usamos na calibração, e sim o próprio valor nominal da massa. Preste atenção agora na sequência, olha só, vamos lá. Então, no desvio, exemplo, você mandou calibrar uma massa de 1000 gramas, valor nominal 1000 gramas, em um laboratório acreditado. O certificado de calibração que você recebeu dessa massa relata que o valor da massa convencional é 999,9997 gramas. Esse valor aqui, ok? 999,9997 gramas. A pergunta é, qual é o desvio da massa? Ok, como calcular esse desvio da massa? Então, como calcular esse desvio da massa? É uma expressãozinha matemática muito conhecida. Está aqui, ó. Desvio é igual ao valor convencional da massa menos seu valor nominal da massa. Veja que essa expressão matemática ela é muito parecida com o erro de medição, como a gente vai mostrar na sequência, ou que você até já conhece. Ok? Por isso que ela confunde. E muita gente começa a usar o conceito de desvio como sinônimo de erros, né? E não são. Mas vou mostrar isso para vocês claramente, o que a gente quer mostrar aqui, né? É um dos pontos que a gente quer mostrar. Então, qual é o desvio dessa massa? É o valor chamado convencional menos o valor de referência, que é o valor nominal dela. Então, essa continha diz que a massa, o desvio, ou seja, o valor convencional em relação ao valor nominal tem menos, por isso o sinal menos aqui na frente, menos 0,0003 gramas, ok? Ou 0,3 miligramas a menos. Bom, então olha só. Observe, aqui que está o ponto-chave. Observe que o valor de referência que nós utilizamos aqui no cálculo não foi um valor de referência fornecido por um padrão, mas sim foi o valor nominal da própria massa calibrada. Ou seja, aqui está o ponto-chave. Estamos comparando um valor obtido para a massa, que é o seu valor
convencional, com outro valor da própria massa, que é o seu valor nominal. Quem forneceu o valor nominal? A própria massa sendo calibrada. De onde é que veio esse valor aqui? Esse valor é da própria massa que foi calibrada. Então, estamos comprando o valor da massa com o próprio valor da massa. Por isso que a gente não pode chamar isso de erro, mas sim de um desvio. Ok? Vou ler de novo aqui embaixo, olha só. Nós estamos comparando um valor obtido para a massa com outro valor fornecido pela própria massa no seu valor nominal. Ok? Nesse caso, então, o seu próprio valor nominal. Por isso que isso aqui em cima, esse cálculo que nós fizemos aqui, é chamado então de desvio, não erro de medição. Na sequência eu já vou mostrar alguns exemplos para vocês, ok? Olha só. O primeiro exemplo de uso do termo desvio é o famoso e conhecido desvio padrão amostral, muito importante em estatística, muito importante nos cursos de incerteza de medição. Lá no curso de incerteza de medição a gente usa o desvio padrão direto, que é geralmente muito importante para a gente estimar uma componente de incerteza de medição das mais importantes, que é chamada de incerteza do tipo A. Bem, por que a gente chama de desvio padrão e não erro padrão amostral? Aliás, tem alguns livros, alguns autores, alguns livros de estatística que chamam de erro padrão amostral, o que é muito contestado por muitos estatísticos e muitos metrologistas, porque usar o termo de erro padrão é um equívoco, seria algo incorreto, tá certo? E nós vamos mostrar porque chama de desvio padrão amostral. Primeiro eu vou mostrar a equação para vocês, para depois mostrar essa tabelinha aí no detalhe. Olha só, está aqui a equação do desvio padrão. Então está aqui a equação do desvio padrão amostral. Vejam que aqui nós temos uma diferença, um somatório de uma diferença. Aqui que está o conceito de desvio, tá vendo? Nessa coluna aqui, ó. Isso é o desvio, ok? Desvio padrão é como se fosse um desvio médio entre todos os desvios. E vejam que a referência, nesse caso, para calcular os desvios, é a própria média. Esse x barra que está aqui, ó, x barra que está aqui nessa expressão, né, é a média das medições. Eu já vou mostrar aqui para vocês em cima agora, então. Olha só. Então, nesse exemplo que a gente vai dar aqui, nós medimos 3 valores de temperatura. Num ambiente qualquer, num determinado local, no mesmo local. 22 graus Celsius, 24 graus Celsius e 23 graus Celsius. Claro que isso aqui não foram feitas medições assim no mesmo instante. A gente deu um tempinho, digamos assim, né? Fomos lá, medimos, às 4 da tarde, deu 22 graus Celsius, às 4h30, 24, e às 5 horas, por exemplo, 23 graus Celsius. A pergunta, qual é a média desses 3 valores? Se vocês fizerem a média, né, que é o x barra aqui na nossa equação, entre 22, 24 e 23, dá 23 graus Celsius, e aí que entra o conceito de desvio. O que é o desvio aqui para nós? É a diferença entre um valor individual e a média. Então veja que a referência está sendo a média. Então 22 menos 23 dá menos 1, 24 menos 23 dá mais 1, e 23 menos 23 dá 0. Ok? Isso aqui então é essa parcela aqui, xi é cada valor desse individual, x barra é a média. Então o somatório desses valores aqui, ok? Ao quadrado, que entra aqui na equação, ó, é só levar agora então o desvio ao quadrado, que seria menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo, 1 ao quadrado vai dar 1, e 0 ao quadrado vai dar 0. A soma desses valores aqui, desses desvios ao quadrado, é 2. Então na nossa equaçãozinha aqui, essa parcela toda de cima é 2, e aqui embaixo n-1, que são 3 valores menos 1, vai dar 2. Está aqui, ó, olha só. Ó, tá ali na equaçãozinha, tá vendo? Já botei aqui o resultado. O desvio padrão desses valores dá mais ou menos 1. Lembrando então que o somatório aqui em cima vai dar 2, tá aqui essa soma, né? De todos os desvios elevado ao quadrado, dividindo por 2, porque é n-1, nós temos 3 resultados com menos 1, isso vai dar 2. Né? Isso é da própria equação do desvio padrão, então porquê nós não vamos explicar agora nesse momento. Mas vejam bem, a referência para calcular o desvio padrão, né? Lembrando que todas as medições se comportam segundo uma distribuição normal de probabilidade, então a média está aqui no centro da distribuição. O que o desvio padrão faz? Calcula, pega um valor individual, calcula em relação à média, ok? Seja ele
estando para o lado esquerdo da média ou para o lado direito da média. E o desvio padrão depois estima, como eu falei para vocês ainda há pouco, é quase que uma média dos desvio padrão. Né? O desvio padrão amostral é isso aí. É praticamente uma média de todos os desvios padrões encontrados entre todos os valores que foram medidos, tá certo? Então a relação, a referência para calcular o desvio padrão amostral é a própria média, está aqui na equação. Por isso, então, a gente chama isso de desvio padrão e não erro padrão. Esse é o caso mais simples para a gente mostrar para vocês porque usamos o termo desvio aqui para o desvio padrão amostral. Olha só, então nós já vimos aqui um exemplo em que a referência lá na expressão matemática é a média. No caso da massa, a gente viu, era o próprio valor nominal da massa. Eu vou mostrar aqui para vocês, para massas padrão, né? Segundo a OIML-R 111-1, lembrando que a OIML é a Organização Internacional de Metrologia Legal e ela produz o quê? Regras, orientações, documentos técnicos, regulamentos técnicos na área de massa, ok? Principalmente, né? O foco é massa, por isso que chama Organização Internacional de Metrologia Legal, que é a área, não é só focada em massa, mas a área maior, digamos assim, de atenção e publicações é na área de massa. Essa tabela que está aí, ela não está completa, ok? Mas ela traz aqui, ó, os valores nominais até 50 gramas, isso aqui vai longe, né? Até massas de 20, 50 gramas e assim por diante. E aqui estão as classes de exatidão, que eles chamam, né? E1, E2, F1, F2, M1, M2 e M3. Então, são 7 classes, né? De E1 até M3. E vejam que aqui nós temos em miligrama o que a gente chama, então, desvio, e não é erro, para cada massinha dessa para se enquadrar na classe E1. Então, uma massinha, por exemplo, vamos pegar aqui, de 50 gramas, né? Uma massa de 50 gramas, para ser enquadrada na classe E1, ela ser classificada como classe de exatidão E1, o desvio da massa em relação ao valor nominal não pode ser superior a mais ou menos 0,030 miligramas. Para a massa padrão ser enquadrado nas classes de exatidão delas, é em função do desvio. E o valor de referência é o valor nominal da massa, ok? Então aí temos um exemplo que é uma medida materializada, como a gente já deu lá no começo. Vamos ver mais um exemplo de medida materializada para não ficar só na área de massa. Tem gente que diz, você só fala em massa, só fala em temperatura, não fala em outras grandezas. Não, mas é que é tudo igual, o raciocínio é igual, né? Não é diferente para as outras áreas. Mas vamos ver aqui um exemplo de padrões de comprimento. Então, olha só, nós temos aqui agora exemplos de desvios para as classes de exatidão de blocos padrão de comprimento segundo a norma ISO 3650. Ok, Gilberto, eu nunca vi um bloco padrão, não sei o que é. Está aí uma figura mostrando aqui, né? Para que serve um bloco padrão de comprimento? Ele é usado principalmente para calibrar outros instrumentos de medição na área de comprimento. Aqui nós estamos usando ele, um padrãozinho, um bloco padrão de comprimento, para calibrar um paquímetro. Pode ser usado para calibrar micrômetros, pode ser usado para calibrar relógios comparadores, pode ser utilizado para calibrar máquinas de medir, comprimentos e assim por diante. É o padrão mais importante na área de comprimento. E os blocos padrão de comprimento também têm ou são classificados em classes. Quais são as classes? Tem a classe K, que é chamada classe de calibração, o grau 0 ou a classe 0, o grau 1 ou classe 1 e o grau 2. Para cada uma dessas classes tem a sua aplicação. Mas vejam que, olha como é que eu até deixei em inglês aqui para vocês entenderem por quê, né? E como que a coisa funciona. Vejam que aqui, ó, para ser um bloco padrão enquadrado na classe K, que é classe de calibração, o desvio do comprimento, olha só, o desvio de comprimento em relação ao valor nominal, ok? É de esses valores que estão aqui na tabela em micrômetro. Então, ele fala em desvio do comprimento em relação ao valor nominal.
Perceberam? Por isso que ele chama de desvio aqui, ele não chama de erro, porque a informação é muito semelhante à da massa padrão. É um desvio, uma diferença do próprio comprimento do bloquinho em relação ao seu valor nominal. E para cada desvio máximo desse, então, o bloco pode ser enquadrado na classe K, 0, 1 ou 2. Ok? Então ele é calibrado e na calibração dele é feito esse enquadramento nessas classes aqui. Certo? Então, de novo, esse é um caso de uma medida materializada em que o desvio é determinado como referência, tendo como referência o próprio valor nominal da medida materializada. Isso em medida materializada é muito comum. Ok, Gilberto, mas eu sou da área química, eu trabalho no laboratório, não sei de que, biológico, eu não trabalho com bloco padrão, não trabalho com massa, mas eu trabalho com, por exemplo, vidrarias. Então nós colocamos aqui um exemplo também de uma vidraria, em que aí o exemplo está numa norma americana, a STME 288 de 2017, que tem para cada, digamos assim, capacidade em volume do balão volumétrico uma classe. E aqui a classificação é em classe A ou classe B, okay? Dependendo do desvio máximo admissível. Então, pessoal, eu só gostaria de chamar a atenção de vocês que às vezes nessas tabelas de normas vocês vão encontrar aqui o termo tolerância. Lembro que o termo tolerância no próprio vocabulário internacional de metrologia é chamada a atenção que o termo tolerância não se deve ser usado para a classe de exatidão de equipamentos. Não pode ser usado como sinônimo de erro admissível nem de desvio máximo admissível. Então, vocês vão achar algumas normas técnicas, alguns fabricantes chamando isso aí de tolerância para o erro máximo admissível do equipamento ou um desvio máximo admissível para uma vidraria, para uma massa, um bloco padrão e outras medidas materializadas. O termo está equivocado. Isso é uma coisa que a gente tem chamado bastante atenção. Então veja bem, aqui no lado nós temos um balão volumétrico, de 500 ml, até deixei em destaque aqui, ó. Se ele for enquadrado na classe A, como é esse caso, veja que existe um desvio máximo admissível permitido para ser classificado na classe A, que é de mais ou menos 0,20 ml. Se for um balão volumétrico de classe B, ele teria o dobro de desvio máximo admissível, que é de 0,40 ml. O mais importante é perceber que no certificado de calibração volumétrica você não tem lá um erro de medição do balão, você tem um desvio em relação ao valor nominal. É um outro exemplo de medida materializada que é usado muito aí na área química, biologia, etc, etc. Tá certo? E um outro exemplo que eu gostaria de dar para vocês, o último aqui, é justamente como vem na maioria dos manuais dos fabricantes dos instrumentos de medição, e é um termo bastante importante aqui para nós, porque também é uma componente de incerteza de medição, muito importante quando se usa equipamentos de medição que fazem medição, medição mesmo, tem um valor mínimo e um valor máximo que eles conseguem medir. Exemplo, balança, termômetros, máquinas de medir, comprimentos, cromatógrafos, e outros equipamentos, etc, etc, pHmetros, etc, etc. Então, uma vasta quantidade de instrumentos, digamos assim, medidores. E veja o que aparece no manual, um termo técnico bastante interessante, linearidade, mais ou menos 0,04 gramas, ok? Os outros termos, nós não vamos entrar em detalhe aqui, que nós estamos focando em desvio. Essa linearidade aqui, na verdade, o termo correto seria desvio de linearidade. Já vou explicar para vocês o porquê. E o interessante é que nesse desvio de linearidade, ele é determinado em cima dos próprios resultados da calibração do equipamento de medição. Ok? Então veja bem, preste atenção aqui, olha só. E é uma componente de incerteza muito importante para quem vai usar um equipamento de medição depois que ele foi calibrado. Essa não linearidade entra como uma componente de incerteza. Nós escrevemos um artigo sobre isso aí, chamando a atenção, porque tem muita gente que deixa lá fora os chamados balanços de incerteza de medição. Olha só, vejam essa figura aqui que interessante.
ok? O que é que nós temos aqui nesse gráfico? Nós temos no eixo X o valor de referência, ou seja, eu botei uma massa lá, que é a nossa referência, o nosso padrão, por isso que eu estou chamando de referência. E aqui o valor indicado pela própria balança, ok? O que seria o gráfico ideal aqui? O que seria a curva de calibração ideal? Que é essa azul aqui, tá vendo? Essa azul aqui do meio, é a chamada curva de calibração ideal, que estaria a 45 graus, idealmente, em relação ao eixo X. E também 45 graus em relação ao eixo Y. Então, essa linha azul aqui, contínua, é a nossa curva de calibração ideal. Por que ideal? Porque veja que ela está uma reta, né? É como se o instrumento de medição, vou chamar de erro agora, porque o que provoca o desvio de linearidade são os erros de medição. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Erro é uma coisa, como a gente vai falar, né? Daqui a pouco já vamos definir. Olha só, mas essa linha azul, essa curva de calibração ideal em azul, é o caso do instrumento perfeito. Ele não tem erros de medição, tá certo? Agora, o caso real, a curva real dessa calibração, e o fabricante, ele projeta o instrumento para ter essa curva azul, mas na prática aparecem várias imperfeições, que é natural, imperfeições que são comuns, que levam o equipamento a ter uma curva de calibração diferente da real. Então essa curva de calibração real, ela está representada por essa linha vermelha aqui, tá vendo? Ok? Veja que essa linha vermelha, ela está, por exemplo, aqui abaixo da linha azul, aqui está uma região acima da linha azul e volta a ficar um pouquinho abaixo da linha azul. Isso aqui é provocado por erros de medição que geram esse desvio de linearidade, ou seja, a curva de calibração não é mais, eu não consigo mais passar uma linha ali em cima dela, tá vendo? Ela não é mais linear. Aí que vem a origem do termo, né? Desvio de linearidade. Antigamente se usava uma linha mesmo, para esticar e dizer, opa, tá reto ou não tá reto o negócio. E dá para ver que a linha vermelha não é uma reta, né? É uma função que não é uma reta. Pode ser passada uma reta ali? Pode. A melhor reta, que passa por aqueles valores ali, mas naturalmente não é o real. O real é essa linha vermelha, como a gente está colocando ali. Então, o que é o desvio de linearidade que o fabricante coloca aqui? O que ele está dizendo é o seguinte, para essa balança, que o caso é uma balança, mas a interpretação é para todos os tipos de instrumento de medição que vocês encontrarem por aí. É exatamente a mesma interpretação, gente. Só muda a unidade. Ok? O que ele está dizendo ali? Ó? Essa linha vermelha, certo? O valor máximo dela, o maior afastamento dela em relação à azul, é de 0,004 gramas. Aonde acontece esse maior afastamento? Eu não sei, pode ser aqui no comecinho, pode ser aqui no meio, pode ser lá no final. Aqui está quase basicamente no final, tá vendo? Então ele joga isso para cima e para baixo. Essa faixa verde aqui, né? Então essa curva, essas duas retas verdes, elas dão para nós o limite máximo aceitável para essa linearidade. Tá certo? Então é assim que o fabricante ele faz, ele especifica. Quando você vê lá um desvio de linearidade, quem é a referência? É a curva ideal, não é o valor fornecido por um padrão. É a própria reta de referência azul. Os valores do padrão estão aqui embaixo, certo? Então, no cálculo do desvio de linearidade não entra o valor do padrão. O que entra é o seguinte, é a reta de referência. É o afastamento da curva de calibração real em relação à curva de calibração ideal. E por isso que nós devemos chamar isso de desvio de linearidade e não de erro de linearidade, como algumas pessoas chamam por aí, como alguns fabricantes chamam por aí, como algumas normas até usam esse termo. Ok? Então está aí mais um exemplo em que nós temos que tomar cuidado. Vejam agora que interessante. O que é o erro de medição? Bom, talvez você já conheça bem o conceito, principalmente se você fez o nosso curso de calibração, nosso curso de incerteza de medição, cursos outros de metrologia, nós chamamos muita atenção e esse é um conceito bastante importante, né? Você vai ver que a equação, a expressão matemática do erro de medição é muito parecida com a do desvio, só que tem uma diferença aí, né? A referência é o valor fornecido pelo padrão. Ok? Então, ao calibrarmos uma balança com uma massa padrão, por exemplo, que os valores informados no certificado dessa massa padrão de referência for 50,50 mais ou menos 0,05 gramas, é a indicação fornecida pela balança que você
calibrou foi de 51 gramas, podemos afirmar que o erro, então, de indicação dessa balança é igual a quanto? Olha só, o que é o erro, então, de medição nesse caso? Pega a indicação da balança, qual foi a indicação da balança? Desculpe, 51 gramas. Qual o valor de referência dada pela massa padrão? 50,50. Então, essa diferença aqui é um erro de medição. Por quê? O valor de referência não é da própria balança. O valor de referência é fornecido por um padrão, que nesse caso é uma massa padrão, que nós estamos usando aí, ok? Então, olha só. Para determinarmos o valor deste erro de medição, nós utilizamos um padrão de referência, que foi a massa padrão, que nos forneceu o valor de referência, que nesse caso é 50,50 gramas. Aí você poderia estar perguntando, mas Gilberto, onde é que vai esse valor aqui da incerteza do padrão? Bom, esse valor da incerteza vai ser utilizado como uma componente para calcular a incerteza no valor desse erro de medição aqui. Okay? Existe uma incerteza associada a esse valor, mas isso a gente aborda lá no curso de incerteza de medição. Esqueça disso por enquanto. Vamos se preocupar aqui com conceitos, né? Nós queremos mostrar a diferença entre erro e desvio, tá certo? Então, olha só. Vejam bem, como é que a gente determinou o erro de medição? Comparando a indicação dada da balança, indicação dada pela balança, quando a gente está medindo uma massa que fornece um valor de referência. Essa diferença é o que nós chamamos então de erro de medição. Conclusão. Seria impossível realmente nós determinarmos o valor do erro de indicação da balança, ou erro de medição dela, se a gente não utilizasse um padrão. Ou seja, realmente para determinar o erro de medição desse equipamento, seja ele qual for, nós vamos precisar utilizar um padrão que fornece o valor de referência para a gente chegar então no chamado erro de medição. Ok? Tranquilo? Então está aí o conceito, né? Dá para perceber a diferença entre o valor do erro de medição e o desvio. Olha só, então, para a gente encerrar, qual é a última perguntinha que faltou responder? Por que é importante então a gente utilizar o termo correto? Por quê? Olha, eu coloquei aqui alguns aspectos. Primeiro que eu gostaria de chamar a atenção de você. Termos técnicos, pessoal, são normalmente utilizados em várias situações do cotidiano lá no laboratório, na empresa, quando você vai atender um cliente, na prática, no seu dia a dia, assim por diante. Muitas vezes nós não sabemos por que são utilizados os termos e qual o seu significado. Isso é muito ruim. Aí você passa a usar qualquer termo, qualquer coisa você aceita, assim por diante, o cliente também aceita qualquer coisa que chega ou que ele vai ouvir. Isso demonstra conhecimento na área. E se a gente pegar um cliente experiente, né, um auditor experiente, nós vamos ter problemas. Então nós ouvimos ou nós lemos esses termos incorretos em livros, revistas, jornais, programas de televisão, de rádio, apostilas, em reuniões, em palestras e até aulas. Infelizmente, eu tive muitos professores que passavam conceitos equivocados. Muitos conceitos equivocados que eu tinha que apagar depois da minha mente. Então, vejam bem. O profissional que sabe se comunicar, dominando bem a terminologia da área, ele é considerado, ou se destaca, na verdade, né? E sendo apto a escrever e falar corretamente, ele está sempre à frente, distingue-se da maioria que comete esses erros banais ou até os erros mais grosseiros. Nós somos perfeitos no CCT? Claro que não. Talvez a gente use alguma coisa, algum termo errado, equivocado? Talvez sim. Agora nós fazemos todo esforço para que isso não aconteça. E é isso que a gente não vê nas outras pessoas, e nos outros professores, ou no pessoal que escreve livro, artigo por aí. A gente tem pego uns artigos em inglês como referência que a gente para na metade e desiste, porque é muito erro de terminologia, só faz assim, confusão na cabeça das pessoas. Então tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Porque assim, ó, se a gente, né, se a gente chamasse, não tomasse cuidado com os conceitos, ia dar muita confusão, muitas coisas por aí, né? Então imaginem vocês, tá? Olha só. Então, obrigado pela participação, mas eu gostaria de pedir novamente para você o seu like, gostaria de pedir que você enviasse o link dessa aula para os seus amigos, que você
também se inscrevesse no nosso canal, porque a gente vai estar sempre apresentando essas aulas aí para crescimento, seu crescimento técnico, seu, digamos assim, aprendizado na área de metrologia, embora a gente sabe que muita gente conhece muita coisa, mas às vezes a gente começa alguns equívocos que fica chato, né? A gente que é da área cometer, então tem que evitar esse tipo de coisa, tá? Muito obrigado novamente pela sua participação. Até a próxima aula. Dê o seu like. Vou voltar lá. Dê o seu like. Envie o link dessa aula para seus amigos e inscreva-se no canal. Grande abraço a todos. Até a próxima oportunidade. Tá aí nossos e-mails, nossos contatos, tá bom? Obrigado, pessoal. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.